Não, dá não. Deixa, vou fazer sem. É só colocar isso aqui atrás, dá um jeito aí. Coloca isso aqui lá atrás. Por enquanto, né, a nossa ajudante lá dá um jeito. Vamos lembrar algumas coisas. Amanhã à noite, vocês lembram o que tem? Reunião de mulheres, 19 horas, não é, dona Aline? 19 horas, reunião de mulheres amanhã. Sábado, 19h30, reunião de jovens. E domingo de manhã, começa a nossa escola dominical. Falando disso, chegaram as revistas, né, para adultos e para crianças. Estão lá. São essas daqui. Né, você que encomendou, pode pedir, você que fica mesmo com elas? Pode ser? Pode pedir para a Help, né, e pegar com ela. E meio-dia temos o nosso almoço. Domingo nós almoçamos aqui na igreja. Vai ser um tempo, né, de comunhão, como sempre, um tempo no qual vamos desfrutar, né, das amizades e um tempo em família. Atos dos Apóstolos, né, vai ser nessa noite o livro onde está o autor da nossa história, né, o protagonista. Atos capítulo 13. Não deu certo? Hein? A série que nós começamos hoje tem um nome especial e sugestivo. Ela chama Nem Super, Nem Herói. Né? Nem super, nem herói. Esse é o nome da nossa série. Na verdade, esse ano, como igreja, nós estamos tratando o assunto. O assunto que nós estamos tratando é superação. Parece uma contradição, né? Colocar o tema superação e depois fazer uma série de mensagens dizendo que não somos super, né? Mas na verdade, como já falado algumas vezes, a palavra superação é uma palavra composta por duas. A primeira é super e a segunda é ação. Ou seja, o que nos diferencia um do outro são as ações que nós tomamos, as posturas que nós assumimos diante de algumas coisas. Por isso que nessa noite nós iremos estudar a história de um homem e as ações dele. Durante essas 4 quinta-feiras, nós iremos estudar 4 personagens, 2 do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento, e cada um deles viveu uma vida extraordinária. E cada um deles viveu uma vida de superação, de ações que não eram comuns, mas cada um deles algumas vezes deparou com o fracasso. Cada um deles algumas vezes se deparou com a derrota. E aí nós iremos ver através da Bíblia como eles passaram por isso e como nós podemos aprender através da história de homens e mulheres de Deus. Bom, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do versículo 21, a palavra de Deus diz assim: então, eles pediram o rei. Eles quem? O povo de Israel pediu um rei, e Deus lhe deu um rei. Qual rei Deus lhe deu? Saul, filho de Quis. Atos dos Apóstolos 13, versículo 21. É isso mesmo? É para a gravação. Está certo. Eles lhe pediram um rei, e Deus lhe deu um rei. O nome dele era Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. É isto pelo espaço de 40 anos. Mas chegou um ponto que Deus tirou Saul depois desse tempo. E tendo tirado este, levantou-lhe quem? O rei Davi, do qual também, dando Deus testemunho dele, disse: achei Davi,
filho de Jessé, homem segundo o meu coração, o qual fará toda a minha vontade, e da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. E pulando alguns versículos, indo lá no versículo 36, a palavra de Deus diz assim: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto dos seus pais e viu a corrupção. Porém, a quem Deus ressuscitou, não viu esta corrupção. A história que nós vamos tratar nessa noite é a história de Davi. Davi é um homem, é uma das personagens da Bíblia. Aliás, é o que a Bíblia mais fala. É engraçado, você, por exemplo, pega um dicionário bíblico e procura o nome Davi. E você vê que Davi na Bíblia sai 1139 vezes. Sabe, ninguém na Bíblia é mais falado do que Davi. Pasme você, nem Jesus. O nome Jesus é citado na Bíblia 947 vezes. Ou seja, a Bíblia fala mais de Davi do que Jesus, né, como nome bíblico. Depois Jesus tem 1000 referências, inclusive Davi é uma das referências de Jesus, né? Davi, na verdade, ele recebeu uma promessa e em Jesus se cumpriu, como nós lemos. Mas nessa noite, o que nós vamos ver? Quando criança, na nossa escola dominical, por exemplo, nós ensinamos muito histórias, não é verdade? Histórias de homens que fizeram ações extraordinárias. E se hoje chamo os meninos que estão lá atrás, e pergunto para eles, né, vocês conhecem Davi? Eles, com certeza, a maioria deles que estão envolvidos com a igreja, nos fala que conhece. E se eu pergunto para você, por que você conhece Davi? Né? Qual é a história que vem à sua mente quando eu falo Davi? Vamos lá? Né? Golias, né? Vem na nossa mente quando se fala de Davi, a história de Golias. E essa sim é uma das ações, das superações que Davi fez. Mas é muito pouco limitar a história de um homem cujo nome comparece mais de todos os outros na Bíblia a uma vitória contra um gigante, Golias. Só que muitas vezes nós somos assim, né? Nós selecionamos histórias e associamos às pessoas. E nós achamos que Davi é o cara que matou Golias. E isso nos é suficiente. E aí quando nós pensamos em Davi, pensamos naquela luta, naquela batalha, naquela pedra na testa, não é? E acabou a historinha da escola dominical. Mas na verdade, Davi é muito mais do que isso. A história de Davi começa de uma forma muito pacata, muito suave. Começa com o conto do narrador que fala que tinha um menininho que pastorava ovelhas no mato. Talvez 13, 14 anos, ninguém o conhecia, ninguém sabia quem ele era, mas ele estava lá no deserto, no meio do deserto, cuidando das ovelhas e tocando músicas para Deus. Esse é o começo da história de Davi. E Davi, apesar de ser um nome tão famoso na Bíblia, ele morre muito jovem, né? 70 anos de idade, né? Davi está entregando a carreira aqui na terra. Com 70 anos de idade, Davi, a Bíblia diz que está deitado numa cama, sem força, abraçado com uma menina virgem para se esquentar. Olha só. Né? Esse homem que venceu esse gigante, esse homem que começou a carreira dele, né, nesse deserto, nesse pasto, tocando música para Deus, encerra a carreira terrena com 70 anos de idade, sem força nenhuma. Né? Esse homem que fez várias aventuras, né? Nós iremos escutar um pouquinho a história hoje desse cara aí. Mas ele termina a história dele, repito, numa cama,
sem força nem para fazer nada. Simplesmente abraçado com uma moça para esquentar os ossos dele. E com 70 anos de idade, ele entrega a própria jornada aqui na terra e com certeza ele vai para o Pai lá no céu. Mas o que Deus deseja nos ensinar nessa noite através desse homem? Iremos dividir a história dele em algumas etapas. A primeira é quando ele é jovem, né? Quando ele viveu boa parte da vida dele, sabe aonde? Boa parte desses 70 anos, Davi os viveu no deserto. Antes como pastor, depois como foragido. 10 anos da vida dele, Davi ficou foragido. Dos 20 aos 30 anos, ele ficou escondido no deserto, porque nós iremos ver que alguém desejava matá-lo. E qual foi a reação desse homem de Deus que quer nos ensinar algo nessa noite? Bom, ele foi jovem, viveu na casa do pai dele, viveu no palácio real durante um tempinho curto, antes de ser proclamado rei de Israel. Bom, essa história começa no livro de Samuel, e eu vou contar para vocês, para que nós possamos aprender alguma coisa. Nós lemos lá em Atos que o povo queria um rei. E não houve tempo hábil de Deus preparar alguém. O povo pediu e Deus, entre aspas, se viu encurralado. O povo pediu e Deus não tinha uma solução pronta. Apesar de Deus ser onisciente, o povo pediu, ele queria algo de rápido. E Deus não tinha tido tempo de preparar alguém. E aí Deus deu para o povo aquilo que o povo queria. A Bíblia diz que o primeiro rei de Israel chamava Saul. E esse rei era um rei guerreiro, era um rei experiente. A Bíblia diz que ele vinha de família rica, o pai dele tinha algumas posses. E ele começou de uma forma muito boa. Por exemplo, quando a Bíblia diz que o profeta Samuel estava procurando ele o encontrou trabalhando, ele era trabalhador, estava cuidando das mulas do pai dele. E Samuel disse, olha, Deus falou com Samuel e falou, olha, você vai ser o rei de Israel. E ele começou a repetir de uma forma humilde, falou, não, eu não sou digno disso. Tanto é que no dia que ele tinha que ser ungido rei, ele estava escondido no meio das malas. Ele se escondeu para não ser achado, mas enfim. Mas logo depois dessa humildade inicial, a Bíblia diz que algo tomou conta do coração de Saul. Sabe o que é esse algo? Orgulho. Ele começou a subir para a cabeça. Ele começou a se vangloriar. Ele começou a achar que ele era o mais alto, ele era mais bonito, ele era mais forte, ele era o mais poderoso. E ele começou a tomar uma série de atitudes erradas, ao ponto de cair da graça de Deus, cair do coração de Deus, sair. Deus olhou para Saul e falou, esse cara aí está me dando desgosto. Já pensou? Já pensou as minhas e as suas ações, dar desgosto para Deus? E aí, olha a que ponto esse cara ficou tão desgostoso para Deus, que um dia Samuel falou, Deus, e aí, vamos continuar com Saul? E Deus falando com Samuel, Deus falando com o homem, dizendo, você ainda não entendeu? Você ainda não entendeu que eu já coloquei ele de lado, eu já não gosto mais dele. Olha, imagina, um homem tinha mais afeto e carinho para o outro homem do que Deus. Imagina esse Saul que tinha feito. Imagina qual era grande o grau de corrupção desse homem. E aí Deus começou a dizer, olha, eu preciso dar um jeito. O povo quer um rei, quer um homem que os governe. Eu vou treinar alguém, para que esse alguém seja apto para ser o rei de Israel. E aí Deus achou, olha que coisa bonita, Deus achou Davi, um menino de 13 anos, num deserto pastoreando. E aí Deus falou, esse menino agrada o meu coração. Porque mesmo ninguém vendo ele, mesmo ninguém sabendo a história dele, repito, ele estava lá tocando harpa. Ele estava lá tocando músicas e consagrando essas músicas para Deus. E assim foi que Samuel recebeu uma ordem de Deus.
Disse, olha, coloca de lado Saul, eu já descartei ele, deixa ele, né, e vai onde eu vou te mandar. E assim a Bíblia conta que esse profeta, um homem de Deus, foi na casa de Jessé, porque Deus falou para ele, e ele foi na casa desse homem e disse, olha, daqui vai sair o rei de Israel, daqui vai sair um homem que eu escolhi. E assim Samuel foi e contou para Jessé, falou, olha Jessé, você é sortudo demais. Deus escolheu a sua casa para ser a casa da qual vai nascer o rei de Israel. E Jessé ficou feliz da vida. E Jessé começou a chamar todos os filhos dele. E um por vez esses filhos desfilaram diante de Samuel. Um por vez do mais velho ao mais novo. Todos eles com características físicas invejáveis. Um inteligente, outro bonito, outro forte, né? E aí Jessé esperava, vai ser esse. E algo engraçado acontecia. Os caras passavam diante de Samuel como um desfile de moda, e Deus não dizia para Samuel e ele. E Samuel começava a ficar preocupado, né? Porque Samuel achava, olha, esse cara daria para ser um bom rei. Esse cara é bom, esse cara é inteligente, né? Esse cara é forte, daria para governar o nosso reino. Mas todos eles eram descartados pelo Espírito Santo que agia sobre Samuel. E Samuel começava a ficar preocupado, ao ponto que Deus tinha que falar para Samuel, Samuel, acalma o coração, porque eu não vejo como você vê, eu não penso como você pensa, eu não escolho como você escolhe. O homem olha para quê? Para a aparência, mas Deus olha ao coração. E essa frase é uma frase bonita, não é? Uma frase que muitas vezes nós usamos, quando alguém muitas vezes nos julga. Nós falamos, Deus não olha para a minha aparência, Deus olha o meu coração. Aí a pergunta que honestamente eu te faço nessa noite, é bom Deus olhar o seu coração? Ou seria melhor Deus olhar para a sua aparência? Porque muitas vezes, igual como os filhos de Jessé, nós vivemos de aparências. Nós vivemos mostrando para os outros algo que nós, na realidade, não somos. E aí a pergunta nessa noite, uma das primeiras perguntas que eu gosto, né, de quando Deus fala comigo, me fazer perguntas para mim mesmo, para eu me questionar diante da palavra de Deus. É bom Deus olhar para o meu coração? Ou seria melhor Ele parar na aparência? Ou seria melhor ele ser enganado como muitas outras pessoas são enganadas? Porque muitas vezes as pessoas são enganadas pela nossa aparência. Eles acham da gente, né, que nós somos legais. Porque nós temos uma função. Porque nós temos uma máscara, todos nós, que nós vestimos. E muitas vezes as pessoas não nos conhecem a fundo. Quem nos conhece a fundo é as pessoas que moram com a gente e o próprio Deus. E aí a primeira pergunta é bom Deus conhecer o teu coração? Mas continuando a nossa história, a Bíblia diz que Jessé ficou espantado, ficou assustado e falou, Jessé, obrigado Elisson, é só esses os filhos que você tem ou tem mais? E Jessé falou, olha, ainda tem um cara, ainda tem um menino, mas ele está trabalhando, ele está no pasto. E Jessé falou, olha, ninguém come nada até esse menino chegar. E quando Davi entrou na casa dele, a Bíblia diz que o coração de Jessé se encheu de paz. E Deus falou, Jessé, eis que eu escolhi para ser, né, o rei de Israel. E aí Samuel ungiu Davi para ser rei de Israel. Davi nessa época tinha mais ou menos 15 para 16 anos de idade. Ele foi ungido para quê? Ser rei de Israel. Mas ele foi consagrado rei de Israel com 30 anos de idade. Ou seja, ele recebeu uma promessa. Mas entre a promessa e a realização delas se passaram alguns anos. 15, 16, 17 anos, talvez.
É muito ou pouco? É muito, não é verdade? Imagina você receber hoje uma promessa de Deus. É Deus vir aqui e falar, olha, eu vou te dar. O que você está pedindo? Né? Olha, Senhor, eu quero um trabalho. Eu vou te dar. Daqui a 17 anos. Seria bom ou seria ruim? Qual seria a sua reação? E uma namorada então? Eu quero uma namorada, eu vou te dar. Daqui a 17 anos. Eu quero um filho, eu vou te dar. Daqui a 17 anos. Ou seja, quando nós recebemos as promessas são algo que enche o nosso coração de esperança. Enche o nosso coração de paz, não é verdade? Mas muitas vezes, diante daquelas que são as demoras nossas, diante disso, nós desanimamos. Agora é importante entender que Davi, esse homem que Deus o achou pouco mais do que adolescente, mas ele teve que fazer um trabalho com ele e nele, para torná-lo o rei mais famoso do mundo. O rei cujo nome é mencionado mais vezes do que Jesus. Mas houve um trabalho muito grande. Esse trabalho, ele foi na casa do pai dele, onde ele teve que enfrentar o ciúme dos irmãos. Por exemplo, quando você vê na batalha que nós falamos, né, talvez a mais famosa, um pouco antes dele lutar contra Golias, ele vai lá para levar os pães, né, os queijos para os irmãos deles, e os irmãos dele falaram, o que você veio fazer aqui? Né, você veio aqui ver a batalha, vai lá cuidar das poucas ovelhas que nosso pai tem. E Davi, ele falou uma frase que conta que os irmãos dele pegavam no pé dele. Que ele falou, o que eu fiz agora? Ou seja, já outras vezes, os irmãos deles pegavam no pé dele. E quantas vezes a gente tem que enfrentar muitas batalhas. E sabe, é muito bonito ver a história de Davi. E você vê que Davi não enfrentou um gigante na vida dele. Antes de matar Golias, Davi enfrentou um leão e um urso. Coisas que ninguém sabia. Ele teve que matar gigantes que ninguém sabia. E sabe, muitas vezes para você estar pronto a enfrentar problemas que todo mundo vai ver a tua vitória, antes de você ter vitórias públicas, Deus precisa te treinar para ter vitórias particulares. Sabe, quando Davi chegou para Saul, naquele dia da batalha contra Golias, Davi começou a abrir o coração dele e dizer, olha Saul, eu vou vencer esse gigante, sabe por quê? Porque Deus já estava me treinando no deserto. Deus já estava me treinando no particular. Eu já alcancei vitórias que ninguém sabe, mas Deus me deu a força para vencê-las. Agora eu quero dizer para você que todas as batalhas da tua vida escondida servem para algo de maior mais para frente. Para que eu entenda que eu não preciso ser um super-homem, eu não preciso ser um herói, mas todas as batalhas, quando o apóstolo Paulo diz um dia, olha, tudo, absolutamente tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que os Golias me dão glória diante dos homens, mas os leões e os ursos me preparam para lutar contra os Golias. Se eu não estou pronto, se eu não luto contra os leões e ursos, ou seja, contra as dificuldades que ninguém vê, que ninguém sabe, mas eu preciso superar, eu não posso enfrentar os Golias de amanhã. Diga para Deus, Deus me ajuda a aguentar o processo. O processo faz parte da minha formação. O processo faz parte da minha tomada de posse. Porque para Davi se tornar o rei de Israel, ele precisou enfrentar leões e ursos. E leões e ursos deram confiança necessária para Davi
enfrentar um gigante que o tornaria famoso diante dos homens, porque diante de Deus já era famoso. Quando Davi enfrentou Golias, ele já tinha sido ungido rei. Quando Davi enfrentou Golias, Deus já tinha falado dele: eu achei Davi. Os homens não o conheciam, mas Deus já o conhecia. Deus te conhece. Deus sabe as tuas lutas. Deus conhece as tuas dificuldades. E aí Davi teve que enfrentar esses gigantes aparentes, não é verdade? Teve que enfrentar os leões, teve que enfrentar o urso, teve que enfrentar Golias. E Davi enfrentou Golias como um cara fenomenal, ninguém tinha coragem. O exército de guerreiros, o exército treinado para a luta, para matar. Esse rapazinho, né, que ninguém dava nada para ele, ao ver ele estava cheio do Espírito de Deus. Ao ponto que quando ele enfrentou Golias, lembra as palavras que ele falou? Você vem contra mim com lança, espada, escudo, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo, as aves do céu vão comer o seu cadáver. Hoje mesmo todo mundo vai saber que há um Deus em Israel. Ele não falou: hoje eu vou te matar. Ele não falou: hoje eu vou ser famoso. Ele diz: hoje mesmo todo mundo vai saber que existe um Deus em Israel. É por meio dele que eu vou alcançar a vitória contra você. Mas deixa eu te falar algo. A vitória contra leão, urso e Golias foi fácil para Davi. Ele teve que enfrentar gigantes bem mais perigosos. Porque leão, ursos e Golias eram gigantes externos. Mas logo depois Davi teve que enfrentar um gigante interno muito grande. A Bíblia diz que quando Davi matou Golias, ele ganhou uma série de recompensas. Entre elas, ele foi promovido. Ele casou com a filha do rei. Ele foi morar na casa do rei, no palácio. Olha aí, o cara que morava no deserto, que nem a família dele achava tão legal para ficar em casa todos os dias, né? Que tanto é que quando Jessé chamou os filhos, ele não estava. Todo mundo estava em casa, ele estava trabalhando. Agora ele mudou de vida totalmente. Essa vitória o promoveu. Essa vitória o levantou de cargo. E aí ele foi morar na casa do rei, no palácio real. E ele começou agora a ter uma função especial. Ele tocava música quando o rei estava perturbado. Havia um espírito do inferno que perturbava o rei Saul. E você imagina um som que estava sobre esse menino Davi. A Bíblia diz que somente ele pegava o violãozinho dele, sentava, tocava e o Espírito saía da vida de Saul. Imagina qual era o poder do Espírito Santo nesse menino. E aí não só ele tocava, não só ele era ungido, ele era bom de guerra. A Bíblia diz que ele ficou chefe do exército de Israel. E quando ele saía em batalha, ele conseguia derrubar muitos gigantes. E Davi nunca enfrentou uma derrota como soldado. A Bíblia não fala de derrota de Davi como soldados. Quando ele saía, Deus lhe dava força para matar muitos inimigos. Ao ponto que um dia ele voltou da guerra e as meninas de Israel cresceram um olho nele. E começaram a fazer um hino para Davi. E diziam: olha, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Ou seja, as meninas, as mulheres de Israel começaram a exaltar o nome de Davi. E sabe o que aconteceu? Que ao mesmo tempo que Davi se sentiu feliz com isso, o rei Saul se sentiu enciumado. E a partir daquele dia, no qual as mulheres começaram a cantar: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares, nasceu no coração de Saul um sentimento, um pensamento, um motivo de viver. Sabe qual foi? Eu vou matar esse menino.
E durante 10 anos da vida dele, ele não vivia mais só com um pensamento: eu vou matar esse menino. Agora você imagina o que é você viver 10 anos com um pensamento fixo. Você deixa de ser rei de Israel para ter um pensamento. Gente, Saul era um soldado. Quantas pessoas ele já tinha matado na vida? Mas agora ele gastou, a partir dessa música, olha o que uma palavra pode fazer na vida de uma pessoa. Se uma palavra maldita entra no teu coração e você aceita ela, e você deixa ela crescer na tua alma e na tua mente, ela pode te levar à ruína. Por isso, repito, é muito importante quando o apóstolo Paulo diz que nós precisamos renovar a nossa mente e não deixar que os pensamentos da gente nos atrapalhem. 10 anos da vida dele, Saul teve um só pensamento, e esse pensamento levou à morte: eu vou matar Davi. E aí, a partir desse dia, Davi teve que fugir no deserto. E durante 10 anos ele viveu como fugitivo. Durante 10 anos ele viveu como foragido. E a Bíblia diz que 2 vezes no deserto ele teve uma oportunidade muito legal. Ele estava numa caverna 2 vezes escondido. E sabe quem entrou na caverna? Saul. E quando Saul entrou na caverna, não tinha ninguém, só Davi, outro cara, Abisai, um primo dele. E o primo dele falou: essa é a nossa chance. Vamos matar Saul, é assim você vai ficar rei de Israel. E Davi teve que enfrentar um gigante, muito maior do que leão, muito maior do que urso, muito maior do que Golias, muito maior até do que o rei Saul. Sabe qual era esse gigante? Vingança. Davi teve a oportunidade de se vingar, de fazer justiça com as próprias mãos, por 2 vezes. E 2 vezes ele falou: olha, Saul um dia vai morrer, mas não é pelas minhas mãos. Eu tenho as promessas de Deus, e essas para mim são suficientes. E Davi não deixou que um gigante chamado vingança, chamado justiça própria, vencesse na própria vida. E por isso que Deus, olhando para esse cara, agora eu entendo. Quando eu vejo um todo da vida de Davi, eu entendo por que Deus escolheu. Porque o menino era diferenciado. Porque ele tinha as promessas. Ele poderia acelerar os tempos. Se ele matava Saul, ele era a promessa de Deus. Era Saul que estava errado. Era Saul que estava pisando na bola. Era Saul que tinha sido rejeitado por Deus há muitos anos antes. Deus já não estava mais com Saul. Mas apesar disso, Davi tinha temor. E falou: olha, Deus ungiu esse cara. E Deus tinha um plano na vida dele. Não sou eu que vou me colocar no lado de Deus. Deixa Deus ser Deus, disse Davi para o primo dele. Olha, o primo dele até sugeriu um negócio. Falou: olha, eu vou matá-lo. Se você quiser, olha, deixa o trabalho sujo comigo. Não suje as suas mãos, eu vou dar um jeito. Muitas vezes, oportunidades vêm à nossa frente para fazer coisas erradas. Propostas vêm para nós para fazer coisas erradas. E se nós queremos ser os homens e as mulheres que se superam, precisamos entender qual é o plano de Deus e agir conforme a vontade dele. E aí, por 10 longos anos, ele teve que enfrentar isso. E um dia, no deserto, Davi teve que encontrar a ingratidão. A ingratidão é outra coisa que acaba com o nosso coração. Se nós não entendemos que o que nós fazemos é para Deus. Todas as coisas. Houve um homem cujo Davi ajudou os servos dele, deu alimento para os servos dele uma vez. O nome dele era Nabal. E a palavra Nabal significa estúpido, né? Olha só, um menino nascer e o pai chamar esse menino de estúpido. Um plano tem na vida dele, não tem? E quando um dia Davi no deserto, ele se tornou chefe de 600 homens. Eram homens, lembra da história da caverna de Adulão, né? Nós já estudamos aqui.
Eram homens endividados, homens amargurados, homens cheios de problemas. E Davi os trouxe no deserto e os discipulou e os tornou valentes. Homens de honra, que lutavam, que ganhavam batalhas. E um dia esses homens estavam passando fome. E Nabal era um homem muito rico. E Davi já tinha ajudado esse homem e mandou dizer para Nabal: olha, os meus homens estão com fome, nos dá algo para comer. E sabe como Nabal respondeu para eles? Falou: olha, você é um fugitivo que não vale nada, né? Eu não vou te ajudar. Sabe o que Davi fez? Davi pegou 600 homens e falou: gente, espada na mão, vamos na casa desse cara aí, e não vai sobrar um homem vivo na casa dele. Vamos passar pela espada todos os homens que estão na casa de Nabal. O gigante da vingança se levantou na vida de Davi outra vez. 2 vezes ele o tinha derrotado. E agora ele estava com ódio no coração. Ele estava cego. O cara não quis me ajudar, eu ajudei. Ele é ingrato. Eu vou matá-lo, eu vou retribuir. Mas a Bíblia diz que quando ele estava se aproximando, sabe quem chegou? A esposa de Nabal, Abigail. Ele falou: meu senhor, perdoa meu marido, ele é tolo mesmo, né? O que você precisa? Eu vou te dar comida, eu vou te dar o que os seus servos precisam. E aquele gesto abriu os olhos de Davi. O que eu estou fazendo? Eu já venci esse gigante algumas vezes, eu já venci o ódio no meu coração várias vezes, porque eu estou me fazendo pegar por esse sentimento. Olha como uma ação boa apazigua o coração. Uma palavra branda, diz a Bíblia, apazigua o coração. Qual é a tua reação? Sabe, não é preciso ser nem super nem herói. É preciso você entender como está vivendo a tua vida, o que está te levando a errar. E talvez você precise de uma palavra branda, ou talvez você precisa dar uma palavra mansa, para acalmar o coração das pessoas. Mas muitas vezes nós jogamos lenha na fogueira, não é verdade? O cara errou, é verdade, ele errou, ele não merece, né? Deus nos chama a fazer a diferença. E sabe o que aconteceu? Que quando Davi comeu, os soldados comeram, voltaram para casa, a Bíblia diz que Abigail voltou para casa e o marido dele estava fazendo um churrasquinho com todos os amigos dele. E de tanto comer, aconteceu que quando Abigail falou para ele o que ela fez, sabe o que aconteceu com Nabal? Ele teve uma parada cardíaca, caiu no chão e morreu. E sabe com quem casou Abigail? Com Davi. Né? Olha como Deus muda as circunstâncias quando nós não deixamos os gigantes nos derrubar. Tudo aquilo que foi de Nabal, né, Davi conquistou. Mas qual é a lição que fica conosco nessa primeira parte? Que muitas vezes é mais fácil matar gigantes de fora que de dentro de nós. Sentimentos, amarguras, mágoas, né? Todas as coisas que querem atrapalhar a tua vida. Peça para o Espírito Santo nessa noite curar você, para que você possa viver algo de extraordinário. E aí o tempo vai e Saul morre. Com 30 anos de idade, Davi é chamado e consagrado rei de Israel. Um rei jovem, 30 anos jovem, para ser rei de uma nação tão poderosa, tão importante. E sabe qual foi a primeira ação dele como rei? A Bíblia diz que ele chamou os servos dele e falou: gente, tem ainda alguém da casa de Saul que está vivo? Sabe por que era feito isso? Todos os reis perguntavam isso. Quando o rei subia no trono, perguntava: ainda tem alguém da família do que veio antes de mim? Porque era uma ameaça, porque era um perigo. E quando os reis subiam no comando, eles matavam todos aqueles da família do antigo rei. Isso fez Salomão, por exemplo. O filho de Davi, quando subiu ao trono, a primeira coisa que fez, mandou chamar todos os outros. Sabe o que ele fez? Passou a espada. Matou todo aquele que tinha pretensão ao trono. E Davi fez essa pergunta:
Tem alguém? E silêncio. Ninguém falava. Com medo, né? Agora Davi vai matar. Só tem um cara, na verdade. Tem um cara, mas não oferece perigo nenhum. O cara é coxo. O cara é aleijado. A história dele é muito triste. O cara, ele chama Mefibosete. A história dele é trágica. Ele era um menino quando ele ficou órfão. Ele era um menino quando o pai dele morreu em batalha para defender o exército de Israel. Ele era um menino quando o avô dele morreu, suicida. Ele se jogou sobre uma espada. E a história conta que esse menino, ele estava no colo da babá dele. E quando o Saul morreu, que era o avô dele, e Jonathan morreu, que era o pai dele, alguém foi correndo para dentro do palácio e falou: gente, morreu Saul, morreu Jonathan, o povo está vindo, vai nos matar, acabou para a gente. E a Bíblia diz que essa babá pegou Mefibosete no colo e de tão apavorada que estava, ela correu, caiu nele e quebrou as duas pernas e aleijou o menino. Esse menino nunca mais conseguiu andar. Imagina agora os servos. Vamos falar, esse menino já teve uma vida, né, miserável. Morreu o pai, ele criancinha de colo, morreu o pai, morreu o avô. Ele vivia no palácio, agora mora longe. Vamos ficar aqui todo mundo na nossa? Ele falou: olha, eu quero fazer bem para alguém da família de Saul. E aí um servo, escutando isso, falou: ainda tem um menino. Ele mora em Lodebar. Lodebar significa lugar de esquecimento. Olha, ele mora longe, ninguém lembra dele. E Davi falou: olha, chamem esse menino, porque eu quero honrar ele. E quando mandaram chamar Mefibosete, disseram: Davi está te chamando, vem para o palácio. Qual é o primeiro pensamento dele? Já era. Oh, vida miserável. Sem pernas, sem pai, sem avô, jogado fora do palácio, agora o rei me chama para me matar. E aí ele vai assustado para o palácio. A Bíblia diz que quando ele entra na sala, Davi fala para ele: Mefibosete, tenho algo para te dizer. A partir de hoje, você vai sentar todos os dias na mesa comigo para comer. E sabe o que Mefibosete falou? Oh meu Senhor, quem sou eu? Eu não passo de um cão morto. Eu não sou ninguém, eu sou filho do teu inimigo Saul. Eu sou neto daquele que te odiava, daquele que te perseguia, daquele que te perturbou durante muitos anos. Mas sabe o que Davi falou? Não, você não é neto do meu inimigo, você é filho de alguém que eu muito amava. Sabe o que me ensina isso? Que a misericórdia de Deus, ela nos alcança. Que a bondade de Deus, ela alcança a nossa vida. Por isso que Davi foi um cara que foi achado por Deus. É um cara diferenciado. Ele não era nem super, ele não era nem herói, mas ele tinha atitude e ações que o distinguiam. Se coloca nessa noite no lugar de Davi durante todas essas coisas que eu estou falando com vocês, porque não é uma simples história, são princípios de vida. Mas chegou um dia no qual Davi conheceu a derrota. Chegou um dia no qual Davi arruinou a vida dele. A Bíblia diz que na época na qual os reis saem para a batalha, Davi estava no palácio para descansar. E por enquanto ele estava descansando no palácio, aconteceu que ele saiu no terraço. E do terraço dele ele viu uma cena que não tinha que ver. Estava no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada. Na época na qual os reis estavam na guerra, Davi estava descansando. As pausas, os tempos, vou dar um tempo
Já ouviram essa frase? Vou dar um tempo. Já falaram essa frase? Os tempos são perigosos. Eu nunca vi ninguém falar, eu vou dar um tempo, voltar a ser aquilo que era. Os tempos somente destroem. Os tempos somente afastam. Os tempos somente nos levam longe do plano de Deus. Todas as pessoas que vieram a mim e falaram, pastor, eu vou dar um tempo disso, arruinaram a vida deles. Perderam oportunidades. Perderam um tempo precioso. Porque na época da guerra, você tem que guerrear. Não tem como eu não guerrear. Deus me chamou para guerrear. Deus compara a nossa vida a uma guerra. Por isso falou, revistam-se da armadura de Deus. Se eu tenho que me revestir da armadura, significa que eu preciso lutar. Mas na época da guerra, Davi estava no lugar errado. Estava no palácio e, repito, ele olhou para uma mulher casada, e casada com um homem fiel dele. Um homem da guarda dele, um soldado de Israel. E sabe onde esse soldado estava? Onde Davi tinha que estar, na guerra. Mas fez pouca conta. Aí Davi olhou para essa mulher, gostou dela, a chamou para o palácio e deitou com ela. Alguns teólogos dizem que naquela noite, Betseba, esse é o nome daquela mulher, foi violentada por Davi. E não tem por que suspeitar disso. Ele era rei, ele era poderoso. Ele nessa época tinha 3 mulheres e 10 concubinas. Para quê? Armar outra mulher. E a Bíblia diz que nessa noite, essa mulher engravidou de um filho. E a partir desse dia, a vida de Davi nunca mais foi igual. Nunca mais. Você vê essa história maravilhosa que nós contamos até agora. Uma história de vitória, uma história de conquista, uma vitória de superação, uma vitória de um homem que perdoa, de um homem que vence, de um homem que cresce na vida. Agora um erro desgraçado vai acabar com a vida dele. Mas foi o erro em si que acabou? Não. Ele não parou diante de um erro. Ele continuou fazendo o que não deveria. A Bíblia tem um versículo que diz que abismo chama outro abismo. E a Bíblia diz que Davi mandou essa menina embora. Consumiu o que tinha que consumir e falou, vai para a sua casa. Passado algum tempo, essa menina manda uma mensagem para Davi. Davi, estou grávida. E aí Davi falou, o que eu vou fazer agora? Uma coisa ele deveria fazer. Aquilo que ele sabia muito bem. Porque ele era um craque nisso. Davi era o craque do arrependimento. Davi era o craque da oração. Davi era o craque do homem que fala com Deus e Deus o ouve. Porque ele era o homem segundo o coração de Deus. Mas diante desse gigante da cobiça, diante desse gigante, ele não soube lidar. E a Bíblia diz que ele disse, o que eu vou fazer agora? Tive uma ideia. Nosso Deus, as nossas ideias muitas vezes atrapalham a nossa vida. Quando eu não recorro a Deus para resolver os meus problemas, muitas vezes eu me dou mal. E qual foi a ideia de Davi? Vou mandar chamar o marido da menina, e vou dar para ele umas férias prêmio, vou dar para ele uma licença de amor, né? Vou dar para ele uma lua de mel. Aí ele mandou uma carta para um primo dele chamado Joabe, que era comandante, um cara que pisou na bola várias vezes com Davi. Depois vamos falar de amizades erradas. E mandou essa carta e falou, manda chamar o Urias, quero falar com ele. Aí ele foi e disse, Urias, você é muito bom. Sabe, eu vou te dar uma lua de mel de presente. Eu vi a sua mulher bonita, menina, né? Vai lá e aproveita. Vai lá, deita com ela, curte a vida. E esse homem falou algo que espantou Davi. Falou, meu rei, Senhor me perdoe. Eu te agradeço. Muito obrigado por essa honra que o Senhor está me dando. Mas como poderei eu deitar com a minha mulher quando os meus amigos,
os teus soldados estão lá na guerra dando a vida para Israel. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso com os meus amigos. Eu vou dormir aqui no teu palácio, vou fazer guarda para o Senhor. Né? Mas eu não vou fazer. Ele dormiu na porta do palácio do rei. E Davi ficou doido. O que eu vou fazer agora? Né? Se ele não deitar com a mulher vai dar a luz e vai dizer, quem é esse menino? E aí, Davi teve outra ideia. As ideias de novo. Aí disse, mandou outra carta para Joabe. Falou, Joabe, te entrego de novo Urias. Faz um negócio para mim. Vai em batalha, coloca Urias nas primeiras linhas. E quando é a hora mais quente da batalha, a hora mais feroz, todo mundo vem para trás e deixa somente a turma do Urias lá para frente, para o inimigo matar eles. E sabe o que Joabe fez? Nem questionou. É para matar, é comigo mesmo. E aí na hora da guerra, fizeram isso. Mandaram Urias na frente, foram para trás os soldados e Urias morreu em batalha. E Davi falou, graças a Deus. Escondi o meu pecado. Me dei bem. E quantas vezes é assim com a gente? Ninguém sabe, me dei bem. Ninguém viu, me dei bem. Olha, consegui fazer tudo escondidinho, que legal. Me dei bem. Quantas vezes nós achamos que nos demos bem e a nossa vida só vai de mal em pior. Passou um tempo, Natã, um amigo de Davi, um homem de Deus, foi lá visitar ele e falou, Davi, deixa eu contar uma história, me ajuda a resolver um problemaço que aconteceu em Israel. Um cara aí tinha muitas ovelhas, e aí ele olhou para o vizinho, e ele quis pegar as ovelhas dele, foi lá, arrancou a força, a única ovelhinha que o cara tinha. Me dá uma luz, Davi, o que nós vamos fazer? E aí, Davi, cheio de ira, cheio de justiça própria, daquele que aponta o dedo esquecendo que tem quanto para mim? 3. Disse, é hora de matar esse cara. Vai lá e mata ele. E Natan falou, meu amigo, esse cara é você. Como? Você tinha tudo que tinha que ter. Você tinha mulheres, tinha concubinas. Você tinha poder. Mas quando diante de um erro, você pegou aquilo que não era seu. E ainda mais você escondeu. Ainda mais você mandou matar o homem fiel, Davi. E nessa hora, Davi fez o que ele tinha que ter feito lá no começo. A Bíblia diz que ele se arrependeu amargamente. E ele orou, e ele pediu perdão para o Senhor. Ele disse, Senhor, perdoa a minha alma. Senhor, eu escondi o meu pecado de Ti. E os meus ossos estavam moendo por dentro. E a Bíblia diz que Deus o perdoou. Mas sabe, mesmo que Deus o perdoou, nunca mais a vida de Davi foi igual. Primeira coisa, o menino que nasceu desse relacionamento morreu. Que todos os nossos pecados têm consequência. A espada nunca mais se afastou da casa de Davi. A Bíblia conta, por exemplo, que Davi tinha vários filhos, por ter várias mulheres. E um dia, Amon, que era um dos filhos de Davi, ele se apaixonou por uma irmã dele, Tamar, o nome dela. E se apaixonou a tal ponto de querê-la possuir. E um dia ele usou uma estratégia, chamou Tamar para o quarto dela e a violentou. E logo depois de ter violentado, a Bíblia diz que Amon, ele sentiu nojo para Tamar e a expulsou do quarto. E Davi ficou sabendo da história e sabe o que ele fez? Alguém sabe o que ele fez? Nada. Ele era um cara tão bom fora, tão ruim dentro. A vida dele, por causa de um pecado, a cabeça dele já não funcionava mais bem. E a Bíblia diz que o irmão de Amon, Absalão, ele ficou tão revoltado com essa situação que
deu um jeito de inventar uma festa, chamou Amon para casa e o matou. E logo depois viu que Davi, diante disso, não falou nada. Olha só, o irmão estupra uma irmã, Davi fica quieto. Agora o outro irmão mata outro e Davi fica quieto. E sabe Absalão que falou? Meu pai é um banana, eu vou assumir o trono. E começou a fazer uma revolução interna contra o pai dele, né? A Bíblia diz que Davi teve que fugir no deserto. De novo ele já era rei, mas Absalão ameaçou, ele fugiu no deserto. E sabe o que Amon fez? Ele pegou as 10 concubinas do pai, as levou no terraço e deitou com elas, para todo mundo ver que estavam humilhando o pai dele. E Joabe, um primo de Davi, matou Absalão, o filho. Olha que tragédia na casa desse cara, tudo por um erro. E o erro foi por quê? Lugar errado, hora errada, escolha errada. Olha, ele tinha uma vida de ascensão, tudo estava dando certo, tudo estava bom, mas um pecado escondido atrapalhou a vida dele, até ele se arrepender de verdade, até ele falou: olha, Senhor, me perdoe, Senhor, me ajuda a viver. Aí ele teve alguns amigos bons. Jonathan foi amigo bom de Saul, de Davi. Natã, Samuel, foram amigos que o aconselharam, que ajudaram, mas ele teve amigos que não prestavam. Joabe, né, alguns primos que ele chamou para si, que arruinaram a vida dele, ao ponto que quando Salomão subiu ao trono, Davi chamou o filho e falou: mata esse cara aí, eu não tive coragem de matá-los, mas eles não são bons para vocês, corta o mal da tua vida, porque o mal atrapalhou a minha vida. É necessário tomar escolhas corajosas. Para viver uma vida de superações, precisamos cortar o mal da nossa vida. A vida de Davi nos ensina nessa noite algo de extraordinário. E um dia, já no finalzinho da vida, e no finalzinho da nossa história, ele já idoso, chamou Natã, um profeta de Deus, um homem de Deus. Escuta bem essa parte. Falou: Natã, tem um desejo no coração, aquele de fazer uma casa para Deus, aquele de fazer um templo para o Senhor. Olha, Natã, eu moro numa casa boa. Natã, olha a minha casa, olha o meu palácio. Mas Deus, a tenda de Deus, a arca de Deus está lá numa tenda no meio do mato. Não é justo isso, e eu quero oferecer para Deus o melhor. E sabe o que Natã falou? Boa ideia, toca o projeto. Falou isso, falou: Davi, ideia maravilhosa, Davi, faz isso mesmo, toca o projeto que Deus vai ficar feliz da vida. E aí Natã saiu, e Davi começou a pensar, escrever, desenhar: vou fazer essa casa para Deus, vou fazer aquilo. E Deus na noite apareceu para Natã, falou: Natã, quem mandou você falar aquilo para Davi? Volta lá e fala que a ideia é boa, mas ele não pode. Ele derramou muito sangue que não deveria ter derramado. E aí Natã voltou para Davi, falou: Davi, ideia boa, ideia legal, mas não é você que vai fazer a casa para o Senhor. O que isso me ensina? Que às vezes até homens de Deus podem nos dizer algo que não está na vontade de Deus. Precisa pedir discernimento. É preciso da gente, sabe, é muitas vezes o que nós queremos ouvir, e nós procuramos gente que nos diz aquilo que nós queremos ouvir. E muitas vezes não tem coragem de se retratar. Fui pedido de coragem para Natã voltar atrás e falou: Davi, errei. O que eu te falei não é de Deus, é da minha carne. O que eu te falei seria legal você fazer, mas não é o que Deus tem para a tua vida. Mas muitas vezes nós procuramos gente que nos fala o que nós queremos ouvir. Porque a ideia é boa, é uma casa para Deus, não é para mim. Mas não é isso que Deus tem para nós.
Nós precisamos aprender a desenvolver um relacionamento íntimo com Deus para ouvir a voz de Deus e estar aptos e prontos a receber sim de Deus, mas receber também não de Deus. Porque o sim de Deus é bonito, o sim de Deus é legal, o sim de Deus é extraordinário, mas o não de Deus, ninguém quer. Mas Davi obedeceu. Davi, ele disse, tá bom. E Deus fez uma aliança com Davi. Deus disse para ele, Davi, se os teus filhos vão me amar, nunca a minha bênção vai deixar a tua casa. Apesar daquilo que aconteceu, apesar daquilo que você fez, apesar daquilo que foi a tua história, eu sou um Deus que tem um plano para a tua vida. E o texto que nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, diz que Jesus foi a promessa que Deus fez para Davi. Jesus foi a realização da promessa. Como nessa noite nós queremos viver diante daquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus tem algo para você. Sabe quando Davi morreu? A Bíblia diz, tendo Davi vivido o propósito dele para a geração dele, ele entregou a vida dele. Davi, ele viveu um propósito. Olha, nós não somos nem super, nem heróis. Igual Davi, acertamos e falhamos. Mas nessa noite nós precisamos entender que Deus tem um propósito para a nossa vida. E nós não podemos sair do propósito que Ele tem para nós. É preciso força, é preciso vontade, é preciso de coragem para voltar atrás, para parar onde nós estamos errando. E Senhor, eu quero mudar a minha vida, para que a aliança de Deus seja feita e cumprida nos nossos corações. Tendo Davi servido a sua geração, ele descansou. Deus nos chama nessa noite a descansar nele, somente depois de cumprir o nosso propósito. Não é tempo para parar. Não é tempo para dizer, eu preciso descansar. É tempo para cumprir o propósito de Deus para a nossa geração. Não sendo super, não sendo heróis, mas sendo discípulos de Jesus. Entendendo e admitindo que nós teremos acertos e erros, mas diante dos erros, ter uma atitude diferente daquela que teve Davi. Logo se arrepender e experimentar o perdão de Deus. E experimentar o recomeço de Deus. E experimentar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Feche os teus olhos agora. E nesse momento, que você possa refletir sobre a tua situação. Porque Deus tem alguma coisa a fazer ainda na tua vida. Deus tem um propósito para você. E Ele quer que você encaixe e que cumpra aquelas que são as promessas de Deus para a tua vida. Mas é necessário nessa noite examinar cada um de nós, a nós mesmos. E dizer, Senhor, me ajuda a entender em qual fase da vida eu me encontro. Se eu estou crescendo como Davi estava crescendo, ou se eu estou parado, ou se tem alguma coisa que atrapalhou o processo, eu necessito nessa noite retomar a minha caminhada verdadeira contigo. Eu necessito nessa noite retomar a minha jornada contigo. Porque de verdade, o Senhor olha o coração. De verdade, o Senhor está preocupado comigo nessa noite. Que as palavras que o Senhor falou com Davi possam
se cumprir na minha vida nessa noite. Achei. Deus um dia falou, achei Davi. E que nessa noite do céu, a frase que saia seja, achei o meu nome. Para que eu possa vencer. Para que eu possa, Senhor, viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Nos abençoa, Jesus. Nos acompanha. E que nós possamos entender que nós não somos nem super, nem heróis. Mas que podemos ter atitudes que mudam a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor. Fica conosco, Jesus. Nos acompanha, nos abençoe. No teu santo nome. Amém? Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus.